Olá, seja muito bem-vindo a esse pequeno grupo online da Comunidade do Redentor. Nós estamos numa jornada falando sobre o Evangelho e Cidadania agora nos pequenos grupos e hoje nós queremos falar sobre o Evangelho e as estruturas de poder. Como Jesus lidou com as estruturas de poder do seu tempo e como nós podemos desempenhar o nosso papel hoje. Vamos conversar sobre isso? Então, pessoal, é muito especial a gente poder ter esse tempo de qualidade, esse tempo de estudar a Palavra de Deus juntos. Eu queria falar para vocês que Jesus, ele teve que lidar com um tempo muito diferente do nosso. Jesus não viveu num Estado democrático de direito, Jesus viveu dentro de um império chamado Império Romano, e dentro desse império tinha uma estrutura muito específica, era o imperador, existiam províncias romanas governados por seus governadores, mas eles tinham uma alta taxa de impostos sobre aquelas pessoas que não eram cidadãs romanas e eles tinham também uma economia que girava em torno, claro, da agricultura, mas girava em torno, para o Império, muito forte a escravidão. Existiam escravos de guerra, existiam escravos por dívida e esses escravos também faziam toda a manutenção desse Império Romano. Os judeus, eles conviviam com o Império Romano. Os judeus, eles tinham assegurado o seu culto, os seus ritos, as suas festas, mas eles não tinham nenhum poder político sobre as pessoas. Por isso Jesus é interessante, que Jesus é acusado de alguma forma pelos judeus, pelos sacerdotes, né, o sumo sacerdote, que ele era alguém acusado de se dizer o Messias, o prometido de Deus, mas ele se dizia também como filho de Deus, e isso incomodava muito, obviamente, os judeus, mas o fato que eles conseguiram que o Império Romano matasse Jesus, por quê? Porque a cruz era uma morte romana e só os romanos têm o poder sobre a vida e sobre a morte, esse tipo de julgamento somente os romanos. E você vê lá João capítulo 19, essa conversa com Pilatos, e aí a gente percebe que a justificativa foi que diziam que Jesus era rei. E se ele era rei, então era uma afronta a César, e por isso ele foi morto pelos romanos. Agora, o que eu quero conversar com vocês é como entender essas estruturas de poder. Jesus teve que lidar com elas. E eu queria introduzir esse tema dizendo que Jesus, ele chamou para si discípulos que aparentemente eram antagônicos na sociedade em que Jesus vivia. Jesus chamou, por exemplo, Mateus, que era um publicano, que era um grupo social de pessoas que viviam cobrando impostos para o Império Romano. Então, ele cobrava impostos, então ele era a favor do Império Romano. Agora, tinham também pessoas como Judas Iscariotes, que era um zelote, era alguém de uma seita judaica que era guerrilheiro, lutava contra o Império Romano e queria uma libertação política dos judeus. Então perceba que Jesus chama essas pessoas, e ele chama essas pessoas para um reino diferente, um reino novo, que não diz respeito a esse mundo, mas que está nesse mundo. Então, é um reino que não tem como ponto de partida o poder, mas tem como o ponto de partida subjugar o mundo a partir da nossa vida, a partir do nosso testemunho, né? E eu quero trazer essa palavra a partir de um texto de Mateus, capítulo 20, e estudar isso com vocês e ver alguns detalhes com vocês a respeito desse texto tão importante. Mateus 20, 20. Ele fala sobre um pedido de uma mãe, que aqui é João e Tiago, a mãe de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, que eram, dentre os discípulos, pessoas importantes, porque o Zebedeu era chefe dos pescadores. Então, ele tinha algum tipo de recurso, diferente de Pedro, por exemplo, mas ela faz um pedido para Jesus. E o pedido dela é que os filhos, um sentasse à direita, e o outro à esquerda. Ou seja, é um lugar de honra, um lugar de destaque, um lugar, por que não, de poder. E a chave desse texto, ele se encontra em Mateus 20, 25, 26, onde Jesus fala assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então Jesus está colocando o padrão vigente. Ele está falando aqui, vocês sabem que existem pessoas governantes que dominam e também pessoas que são importantes, que exercem poder
sobre elas. Interessante, a palavra dominar tem como, no grego, a palavra senhor, ou seja, eles se colocam como senhor sobre os outros, e subjugam os outros, e dominam sobre os outros, e têm altos cargos como privilégio para exercer poder sobre os outros, muitas vezes oprimindo os outros. Então Jesus fala desse padrão. Vocês percebem isso entre vocês? Vocês percebem isso na sociedade entre vocês? Sim, nós percebemos uma busca gananciosa por poder, e nem sempre aqueles que estão no poder pensam nas pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes o poder é sinônimo de privilégio, o poder é sinônimo de benefícios. Mas Jesus então fala algo para os seus discípulos: não será assim entre vocês. Então, dentro do reino de Deus, ele está falando, o reino de Deus funciona de uma maneira diferente, tem uma natureza diferente, e é sobre isso que eu quero ensinar a vocês. E ele diz assim: ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Então, Jesus aqui propõe uma pirâmide invertida, e ele diz assim: o mais importante é aquele que serve, e quem quer ser o primeiro deverá ser escravo. E é interessante as palavras que Jesus usa aqui. Ele usa a palavra primeiro para servo, em contrapartida é importante, que é diáconos, a palavra servo. Olha só, presta atenção nisso. Os discípulos Tiago e João estavam pedindo para Jesus sentar um à direita e um à esquerda. Isso é lugar de honra. E quando nós temos, por exemplo, pessoas sentadas à mesa no tempo de Jesus, existiam lugares de honra, lugares para pessoas importantes na mesa. E diácono significa aquele que serve à mesa. Então Jesus está dizendo, olha, vocês não vão ter lugar nenhum à mesa, porque o lugar de um discípulo de Jesus é servindo, né, estando à disposição para servir. E ele vai ainda mais a fundo, e ele diz essa palavra escravo, que é mesmo, o NVI traduz muito bem, é escravo, é doulos, que é escravo. Então, num sistema escravagista, ele diz, olha, nós somos servos, ou seja, nós somos totalmente dependentes. Obviamente, não dependentes daquele governo, não dependentes do império, mas dependentes do Senhor Jesus. O padrão que ele coloca para nós é a própria pessoa dele, quando ele diz, como o Filho do Homem, ou seja, aquele que tem autoridade, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que sim, tem sim motivo para ser adorado, tem sim motivo para ser dignificado, ter destaque, mas como Filho do Homem, que não veio para ser servido. Olha só o padrão. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus está dizendo aqui? Que aquelas pessoas que querem exercer poder, seja o cargo que tem, seja a posição pública que tem, esse poder não é para benefício, esse poder não é para privilégio, esse poder é para servir. O que Jesus nos chama a fazer é ser servo de todos. Aquele que foi liberto por Cristo Jesus, ele está liberto de toda ambição egoísta. E todo cargo que nós temos, seja posição na empresa, seja posição na prefeitura, seja posição aonde nós estivermos, todas as pessoas que estão ao nosso redor e quem sabe dependem da gente, a nossa influência é sempre tão somente pelo serviço. E se nós temos de alguma forma poder diante de homens e mulheres, esse poder deve ser exercido para abençoar e para servir as outras pessoas. Então, quando a gente vê o Evangelho e as estruturas de poder, a gente deve fazer algumas perguntas a respeito da nossa vida pública, a respeito da nossa vida política, a respeito da nossa vida cidadã. Se nós exercemos ou não a influência que nós temos para oprimir ou para servir. Nós expressamos quem Jesus é ou nós expressamos o que a cultura vigente nos mostra? Um grande desafio que nós temos. Quero desafiar você a compartilhar isso no seu pequeno grupo, a perceber as implicações para hoje o nosso papel na política brasileira, nas relações que nós temos, na posição que Deus nos colocou. Que Deus te abençoe como um servo de Jesus. Amém.